Simplesmente aconteceu, meus amigos. O episódio 9 de Dandadan saiu. E pode não ser tudo aquilo que os fãs estavam esperando, afinal foi um episódio mais descontraído. Esse episódio que à primeira vista me pareceu ser um episódio mais calmo, depois daquela grande batalha ali do Okarun contra o Mal-Olhado, né, contra o Olho Demoníaco. Na verdade, esse episódio ele também acaba trazendo vários pontos muito importantes a respeito do desenvolvimento de personagens e temas centrais assim dentro da obra de Dandadan, né? Até mesmo os novos mistérios que vão movimentar a história daqui pra frente. Eu tô falando do próximo episódio, tá? No vídeo de hoje a gente vai resumir e analisar esse episódio como já é de praxe. Então, cara, fica até o fim do vídeo, cola comigo e vambora! Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, como eu disse, como já é de praxe, a gente vai resumir esse episódio 9 de Dandadan e depois a gente vai comentar mais a fundo sobre ele, deixando alguns detalhes e algumas teorias e opiniões também, tá? Já deixa aqui nos comentários com a hashtag Momo o que você achou desse episódio e se você achou ele bem de boa ou se você achou que ele faltou algo, se achou ele mais calmo, comenta aqui também, eu já quero saber. Eu já quero falar logo que apesar de ter sido um episódio meio morno, com uma pequena cena de ação bem no começo, cara, eu tirei boas risadas desse episódio, o episódio todo, principalmente na parte do Mal-Olhado lá no colégio. Então, sim, antes que me critiquem, antes que me julguem, eu gostei desse episódio sim, apesar dele ter sido um episódio mais calmo, mas sem enrolação, bora para essa análise do episódio 9 de Dandadan. Assim, meus amigos, o episódio ele já começa imediatamente com o tão aguardado combate entre o Okarun e o Mal-Olhado. Em poucos instantes, o duelo ele vai se destacando pela impressionante qualidade que a animação ela trouxe, vamos dizer assim, né? A velocidade, a energia e o impacto de cada golpe são capturados ali com muita maestria. Isso não tem como negar. Contudo, logo após essa sequência de ação muito eletrizante do começo do episódio, o confronto ele é acabado, ele é encerrado, né? Só parece, que o Okarun venceu o Mal-Olhado usando não a sua força, mas a sua abordagem inteligente que a gente sabe que o molequinho tem, né? Ele acabou manipulando o Mal-Olhado, pois ele entendeu que o Mal-Olhado ele é como uma criança perdida que vê lutas como diversão, né? E claro que teve um alívio cômico, né? Com o confronto, né, concluído, o episódio dá espaço para mais momentos leves e mais momentos calorosos. Por exemplo, o Mal-Olhado ele passa a frequentar o ensino médio, a frequentar a escola. E isso faz ele criar ali uma situação muito cômica, pois o seu comportamento é meio que infantil, ele batendo na carteira, escrevendo. Paralelamente ali, a gente também acaba vendo a Momo, a Seiko, a Vovó Turbo, né, e outros personagens lidando com a destruição da casa dos Yassi, né, da casa da Momo, da casa da avó da Momo. Mas esse momento, ele é mais mitigado quando a comunidade ali, elas se unem para poder ajudar a Momo a construir a sua casa. Inclusive, com o auxílio de Penny Wayne, né, e a sua tecnologia Nano Skin, né, para poder construir a casa de forma mais futurista e também de uma forma mais rápida, não precisando gastar muito materiais e muito dinheiro, né. Em instantes ali eles reforçam uma temática central da série Dandadan, na minha opinião, que são os laços de empatia, a amizade, ou seja, isso significa fazer parte de uma família, mesmo que você não seja daquela família, mas significa fazer parte de uma, sabe? Tem também um momento envolvendo o Okarun e a Momo, que é um momento ali meio fofo, que a Momo meio que, né, fica tímida ali, né? Durante o episódio também o Didi pergunta pra Momo se a Momo ela tá meio que apaixonada. Embora ela não responda com palavras, a Momo fica em silêncio. E somente o seu silêncio carregado ali já diz tudo. Ela tá apaixonada pelo Okarun, né? E termina ali com um gancho que promete ainda mais emoção esse episódio, né? Por exemplo, o Mal-Olhado ele continua suas travessuras lá no colégio e os estudantes começam a notar uma forma misteriosa, uma esfera dourada flutuante, né, próxima à residência dos IS. Essa bola dourada, ou essa esfera dourada, tem uma grande importância para a narrativa da série, né? Porque é parte de uma busca que o Okarun ele ainda precisa resolver. Então a gente vai ver muito sobre isso no próximo episódio, né? Então, cara, bora lá porque agora a gente vai dar aquela analisada básica. Pois, em resumo, o episódio 9 ele equilibra muito bem o clímax, o emocional e o físico de cada confronto emblemático com pitadas de humor, calor,
humano, né, e também o desenvolvimento dos personagens. Por isso acaba sendo uma mistura meio cômica, sentimental e intrigante. E cômico eu digo por causa do Mal Olhado, tá? Porque, cara, esse episódio fez eu rir ele inteirinho por causa do Mal Olhado. Agora a gente vai mais a fundo nos pontos desse episódio, tá? E não me julguem se eu parecer meio chato aqui. Assim, eu queria falar primeiro sobre o desenvolvimento temático e infantil e a imaturidade também que vemos em volta de quem? Do próprio Mal-Olhado, né? O Okarun percebe que o Mal-Olhado lá no fundo, ele meio que se trata de uma criança se descobrindo, né? Meio que brincando de lutar. E isso redefine o inimigo, meio que tirando o arquétipo de vilão e trazendo para uma zona mais humana e até mesmo uma zona mais cômica, vamos dizer assim, né? Um próximo tópico é família e comunidade, pois a reconstrução da casa da Seiko não é apenas uma reconstrução física, mas pode-se dizer que é uma simbólica, né? Mostrando que em um mundo onde tudo é caótico, onde tudo existem maldições, alienígenas e tudo, existe um apoio e existe união, né? O lar destruído e regido com outras pessoas, inclusive com uma tecnologia nanoskin, né? Que dá um toque mais futurista para a série também, vamos dizer assim. E eu gostei desse toque, tá? O momento em que o Didi ele pergunta para Momo se ela gosta, né, de alguém, né, a gente pode dizer que ela ficou quieta por causa do Okarun. E só o silêncio dela vale mais do que 1000 respostas, vale mais do que 1000 palavras, né? Fazendo assim que o sentimento entre ela e o Okarun tá crescendo de uma forma natural e não precisa ser verbalizado ou dito para todo mundo, mas está crescendo, né? O episódio ele surpreende por encerrar rapidamente a luta entre o Okarun e o próprio Mal-Olhado lá no começo, que muitos esperavam ser também uma luta mais longa, vamos dizer assim. Isso pode causar muita frustração em alguns, mas também reflete a intenção do estúdio, que era quebrar expectativas em prolongar a cena de ação, né? Porque, cara, só aquela cena de ação, a animação tá perfeita. Eles priorizaram os efeitos da batalha e os próximos passos da história agora, ou seja, nos próximos episódios de Dandadan. Agora, vamos para a minha parte favorita desse episódio, que o ritmo ele acabou alternando entre momentos intensos e momentos cômicos, criando uma narrativa mais fluida, né? Porque, assim, a sequência com o Mal-Olhado na escola é quase que uma paródia, lembrando que, tipo assim, Dandadan, ele nunca vai se limitar a ter um único tom, um tom mais sério, um tom mais triste. Não, ele vai ser sério, triste, cômico, humorista. Então assim, poxa, não dá pra poder negar que a animação e a estética desse episódio estão totalmente lindas demais. O trecho da luta, ainda que foi uma luta breve, é de alta qualidade, né? A movimentação é muito fluida, enquadramentos são bem agressivos e as cores entre o Mal-Olhado e entre o próprio Okarun são cores vibrantes. Já as cenas cômicas e com mais descontraídas ganham traços mais caricatos, o que reforça o contraste entre a trama e entre o humor. A reconstrução da casa com a tecnologia nanoskin também mostrou ali uma criatividade muito visual da equipe, misturando tecnologia com uma estética mais urbana, meio que a estética japonesa. Então, cara, Dandadan tá aí para poder se tornar um dos melhores animes do ano, junto com Gachakuta, na minha opinião. Mas ainda assim temos alguns ganchos e mistérios, como a introdução daquela esfera dourada flutuando perto da casa, né? Que vai abrir ali um mistério muito grande nos próximos capítulos do mangá e nos próximos episódios. Para quem já leu o mangá sabe. A gente sabe que o Okarun ele ainda precisa recuperar os seus orbes, vamos dizer assim, né? Para completar o seu poder e para a esfera. Essa esfera meio que ela é um sinal de que a busca ela vai acabar se intensificando mais ainda. E uma olhada no colégio é mais do que um alívio cômico. Eu não vou cansar de falar disso aqui nesse vídeo, tá? Desculpem. Pois ele mostra a presença no grupo que não vai ser meio passageira, né? O que pode gerar novos conflitos e novas dinâmicas também. Cara, mas assim, vamos lá. O episódio 9, ele pode parecer mais um filler de reconstrução, à primeira vista de muitos, né? Mas na verdade esse episódio 9, ele cumpre 3 funções essenciais de Dandadan, na minha opinião. Que primeiro foi humanizar o Mal-Olhado, tirando da posição de ameaça pura, trazendo ele pro lado dos mocinhos, vamos dizer assim. Reforçando laços e família da comunidade, mostrando que a série não é só sobre batalhas, mas também sobre pertencimento, sobre sentimentos, né? E a terceira coisa é preparar terreno para novos arcos, como essa esfera dourada e a tensão emocional entre o Okarun e a Momo.
né? Porque, cara, a Momo, só ter ficado em silêncio já prova que ela gosta do Karun. Ou seja, isso aí não foi apenas um episódio de descanso. É um ponto de virada que redefine relações e abre novos caminhos narrativos para a trama de Dandadan. Né? O episódio 10, o 11 e o 12, vocês podem esperar coisas magníficas nesse episódio também, tá? Mas, pessoal, é isso. O episódio 9 ele pode até mesmo parecer um respiro, algo mais calmo, como eu disse, mas ele é fundamental para a construção de Dandadan. Tá? Tivemos a humanização do olho demoníaco, do mal olhado no caso, tivemos momentos de família, momentos de comunidade, tivemos momentos que reforçam o coração da obra e ainda assim tivemos a introdução de novos ganchos para o futuro de Dandadan. Mas assim, no fim das contas, esse episódio mostrou que Dandadan sabe muito bem equilibrar ação, humor, emoção, mistério, como poucos animes fazem. E isso eu digo também como Gachakuta, tá? Porque Gachakuta também tá sendo um anime, assim, surreal, de incrível. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio 9 de Dandadan. Cara, ficaram com a mesma sensação que eu? Ficaram com uma sensação de que ele foi um divisor de águas? Ou acharam que faltou mais ação nesse episódio? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, fechou? Porque eu vou estar lendo todos os comentários que vocês deixarem nesse vídeo aqui com a hashtag Momo, fechou? Mas aí, gostou do vídeo? Cara, se você for novo por aqui, já te convido a se inscrever aqui no canal. E se você já for inscrito por aqui, meu muito obrigado de coração. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo, eu sou o Z e a gente se vê no próximo vídeo.